Olá a todos, hoje eu irei apresentar para vocês o ForcePoint One e demonstrar como é simples e fácil o seu uso. Sou o Thiago Toledo, SE de produtos aqui na Tempest. Aqui estão meus dados para contato, qualquer dúvida estou à disposição. Nossa agenda para hoje, vou comentar aí rapidamente de como era a arquitetura, e logo em seguida eu irei mostrar os principais casos de uso para cada uma das funcionalidades. Irei falar também sobre a arquitetura e diferenciais. Eu separei aí diversos recursos para compartilhar com vocês. E por fim, como funciona o licenciamento. Tá? Bom, acho que todo mundo já viu essa comparação, com o escritório físico, e o castelo. Que as defesas, estão em volta do castelo e dentro do castelo, seja desde o acesso físico, até aos acessos lógicos, todas as camadas de segurança. Mas a segurança baseada em perímetro não está mais resolvendo. As pessoas estão trabalhando em todos os lugares, aplicativos e dados estão espalhados por toda a nuvem, e os usuários remotos correm mais risco. E as defesas antigamente não conseguem estender o perímetro. Então, como é que é o acesso? Os usuários remotos e as filiais fecham o VPN com a matriz e a partir daí fazem um acesso. Isso daí, dentro da questão de se disponibilizar um VPN, que acaba estendendo o seu perímetro, aumenta o risco aí do usuário, e o ponto de gargalo, que é a matriz. Como a gente resolve esse problema? Com o ForcePoint One, onde os usuários irão conectar através do ForcePoint One, acessar as suas aplicações em nuvem, iremos aplicar os controles baseados em categorias e as aplicações que estão na nuvem, em data centers privados, ou on-premise. Tá? Tudo isso a gente aplicando o Zero Trust. Tá? Iremos aplicar as políticas em um só lugar, então na plataforma do ForcePoint One, ponto único aí, para a gente configurar as políticas, e os usuários irão acessar as suas aplicações independente de onde esteja. Tá? Vou entrar em mais detalhes já já. Então, o que é o ForcePoint One? ForcePoint One é uma plataforma SaaS que torna a segurança simplificada. Uma plataforma, uma console, um agente, não importa onde você esteja. Tá? ForcePoint One vai lhe ajudar aí em 3 pilares. Tá? O primeiro deles é o web, onde iremos tornar a navegação do usuário segura e aplicar a nossa política de diversas formas. Tá? No próximo slide aí eu separei diversos casos de usos para compartilhar com vocês. Nosso segundo pilar é o caso, onde vamos controlar o acesso a aplicativos SaaS. Como exemplo, nós temos Salesforce, ServiceNow, Google, Office 365, por aí vai. O diferencial aqui é que vamos usar o proxy reverso, garantindo segurança tanto para os nossos usuários internos ou usuários usando aí seus dispositivos pessoais e até nossos parceiros e terceiros. Tá? E podemos também autenticar os usuários com o diretório do próprio ForcePoint One, ou a gente usa o seu AD, ou podemos integrar com o seu IDP existente, como Okta, Duo e por aí vai. E nosso terceiro pilar é o ZTNA, onde iremos disponibilizar acesso a aplicações internas a partir de qualquer lugar, sem VPN e aplicando o Zero Trust. E em cada um desses pilares, nós conseguimos aplicar o DLP e evitar o vazamento de dados, seja na navegação ou nas aplicações locais. Tá? E para sites com alto risco, nós podemos permitir o acesso, mas vai ser através de uma sessão isolada, com o RBI, o Remote Browser Isolation. E além do acesso isolado, nós temos o CDR, para garantir a segurança nos downloads. Tá? Então o CDR vai desconstruir o arquivo, analisar e construir novamente do outro lado, limpando o arquivo de qualquer coisa. Eu disse qualquer coisa. Tá?
melhor do que falar é mostrar, tá? Eu tenho uma demo aí para ilustrar esse caso de uso, tá? E tudo isso que eu expliquei em uma plataforma, uma console, aplicando o Zero Trust, uma estrutura unificada, tá? Esses são os 3 pilares do Forcepoint One. Vou começar aqui pelo web, depois DNA e CASB, tá? Separei aqui alguns casos de uso onde o SWG pode nos ajudar, tá? Então, quando a gente fala aqui do SWG, nós estamos falando aí do controle, né, do acesso a sites. Então, nesse meu exemplo aqui, os casos de usos, departamento financeiro acessa a categoria finanças somente dentro do escritório. Então, eu consigo aplicar controles, tá? Se ele estiver em casa, não vai acessar sites, né, de banco para fazer qualquer movimentação. Categoria de redes sociais, permito o acesso, mas eu não permito curtir, postar e nem comentar. Fazer o upload, eu vou controlar aí com os meus filtros de LGPD, PCI e palavras-chave, tá? O download, eu vou aplicar o meu filtro de anti-malware, tá? Eu também consigo aplicar filtros baseado aí em diretório, tá? Eu permito o Reddit, mas eu proíbo o diretório, né, dentro daquele site, tá? Então, quando eu falo aqui do meu departamento financeiro, tá? Eu separei aqui pra gente, para ilustrar. Então, esse daqui é a console do Forcepoint One, tá? Nosso single of glass, onde eu faço todas as nossas políticas. Então, eu estou dizendo aqui que o meu grupo financeiro acessa a categoria de finanças, né? E somente no escritório, né? Aqui é o IP, né, do meu escritório. Então, se estiver dentro do escritório, eu permito o acesso, tá? E para as redes sociais, todo mundo aqui está sendo liberado o acesso, mas eu aplico aqui as minhas regras, tá? Para download, eu vou realizar o filtro de anti-malware, e se alguém tentar fazer download de um arquivo criptografado, né, ou com senha, eu nego o acesso, tá? Então aqui eu estou colocando as minhas regras, né, os meus filtros, né, de LGPD, PCI, né, onde eu impeço o usuário de fazer algo dentro da plataforma, tá? Então, quando o usuário vai acessar, né, aqui eu estou, tá, com uma máquina que tem o nosso agente, né, estou logado aqui com o Bruce Wayne. Então o Bruce vai acessar o site do Bradesco. Estou dentro do escritório, o acesso é permitido. Mas agora, se o Bruce estiver fora do escritório, o acesso tem que ser negado, tá? Eu separei aqui pra gente, tem uma outra máquina que está fora aqui do meu ambiente. E aqui estou logado, né? Vou logar com o Bruce Wayne pra gente demonstrar aí como é que seria esse acesso, tá? Aqui o usuário levou o notebook para casa e vai tentar fazer o acesso ao site, né? Para fazer lá a sua, trabalhar às vezes fora do horário, mas não é permitido, tá? Então o site Bradesco é bloqueado fora do escritório, tá? E se o usuário, né, acessar aqui as redes sociais, no nosso caso aqui é permitido, mas eu não vou permitir o usuário curtir, comentar e nem postar nada, tá? Então, se o usuário tentar também utilizar o chat aqui e tentar enviar alguma informação, né, seja de cartão de crédito, né, seja um currículo, alguma coisa, ele será barrado, tá? E por fim, né, o usuário aqui, ele acessa o site do Reddit, é permitido, mas nós podemos aplicar o controle baseado aí também no diretório, tá? Então, se o usuário vier aqui e acessar esse site, nós iremos bloquear, tá? Então esses são alguns casos de uso. Tenho mais alguns aqui. Categoria de webmail, eu permito o acesso, mas eu vou fazer controle do download, aplicar os meus filtros de LGPD, e aqui eu tenho um diferencial, onde eu vou olhar no corpo do e-mail por palavras-chave de LGPD e impedir que o usuário envie aquele e-mail contendo essas palavras, tá? Ou contém informações de LGPD. Categoria de games e apostas não é permitido, mas um dos nossos clientes, ele é da categoria aqui de apostas, então nós permitimos, mas vai passar pelos nossos controles, tá?
Categoria desconhecida ou de risco, o normal é a gente não permitir, mas com o RBI e o CDR nós podemos permitir o acesso a essas categorias, tá? E tudo isso aí, né, os acessos e tudo mais, vai nos permitir a visibilidade do Shadow IT, tá? Deixa eu abrir aqui de novo pra gente. Então, o primeiro aqui, vamos lá para o webmail. Então, o webmail aqui, ele é permitido. O usuário acessa, mas se ele tentar aí, né, fazer o envio de um e-mail, ele será barrado, tá? Então, fazer o upload, contendo aí alguma palavra-chave, será barrado. Ou se ele digitar aqui, tentar enviar o e-mail contendo a palavra-chave, nós conseguimos identificar essa palavra-chave e realizar o bloqueio, tá? E aqui no meu exemplo, os usuários utilizam o Google e utilizam o Gmail, tá? Próximo exemplo, né, que é o exemplo mais clássico de todos, né? O usuário tenta acessar um site de aposta e ele é bloqueado. Mas um dos sites, né, a gente realizou aí a configuração para permitir, que ele não está aqui, mas é o como é que chama? Jesus. Vamos lembrar aqui, eu esqueci o site, pessoal. A gente aproveita e olha aqui na regra, ó. Sites liberados, nós vamos aqui em objetos, como objetos, sites liberados é o PokerStar. Então eu bloqueei a categoria, mas eu permiti o acesso a um dos sites, que no caso aqui do exemplo é o PokerStar, tá? Então, simples assim, tá, pessoal? Faltou aqui, enfim, acho que eu vou entrar agora, tá? Aqui é a parte aí do RBI e do CDR, tá? Então, a ideia aqui dessa demo é demonstrar o usuário acessando, tá? Utilizando aí o RBI. Então, primeira coisa, quando o usuário acessa o site, né, ele é informado, né, que está sendo acessado, que vai ser feito o acesso via uma sessão isolada, né, a URL ali em cima já mudou, né, passando pelo nosso proxy. O usuário clica em conectar e ele acessa o site normalmente, tá? A navegação é normal, tá? O que nós temos aí, né? É como se fosse um streaming, tá? O usuário está assistindo o site. Então, até o botão direito nós conseguimos restringir, tá? Navegação normal, mas sendo aí uma sessão isolada, tá? Nossa próxima demo é com relação ao RBI, tá? A ideia aqui é mostrar para vocês um arquivo, né? Esse arquivo aí tem 1,5 MB, tá? De tamanho. E quando você abre esse arquivo, ele executa uma macro, né? E a ideia aqui é mostrar passar com esse arquivo pelo CDR e ver o que acontece, tá? Então o usuário faz o download do arquivo, o arquivo passa pelo nosso CDR e a partir daí o arquivo é sanitizado, né? Repare que o tamanho do arquivo já mudou, a macro não é executada e assim nós conseguimos garantir aí a segurança, tá? Isso vale também para qualquer coisa, tá? Então, até aquelas informações escondidas da imagem, né? A esteganografia, a gente remove. Então, a gente remove qualquer coisa que não for pertinente ao arquivo, tá? E aqui é para mostrar para vocês um pouquinho de como é que seria essa configuração, tá? A parte do RBI, nós criamos aqui primeiramente um profile. Esse profile que a gente criou aqui foi baseado aí no Personal Storage, tá? Então, a gente determina ali o nível de ameaça, né? Que no nosso caso ali a gente restringiu até o botão direito do usuário. E aqui a gente tem a opção de habilitar o download e a partir daí nós escolhemos a ação, né? Que no caso aqui vai ser passar pelo nosso CDR, tá? Então, basicamente, nós criamos ali o nosso perfil, algumas configurações, salvamos. A partir daí, nós aplicamos esse perfil na nossa regra aqui
aqui do SWG, tá? Então é uma regra baseada em categorias, que aí a ação que eu vou tomar baseado nessas categorias vai ser aí o meu perfil de RBI, tá? Então é simples e fácil, né? Em um único local eu configuro todas as minhas políticas, tá? Bom, como resultado, nós vamos aí aumentar a produtividade, vamos permitir que nossos usuários naveguem, né, em qualquer lugar, né, escritório, em casa, aonde, né, no WeWork, onde quer que eles estejam, sem problemas e com segurança, tá? As palavrinhas-chave aqui, produtividade, qualquer lugar e segurança. E as outras duas palavrinhas que brilham os olhos, né, da galera, quando a gente fala redução de custo, o pessoal de compliance, né, compliance não, o pessoal de compras, né, os executivos adoram, né, reduzindo custos aí, simplificando as operações com um único local para definir políticas, né, e reduzir custos, né, para o pessoal de compliance, segurança, né, por meio aí de controle de dados, né, onde nós vamos aí impedir o vazamento de dados e a questão aí do malware, tá? Então esse é um slide bem importante que ele vai aparecer mais algumas vezes aqui ainda na apresentação, tá? Para deixar bem claro. Nosso próximo pilar é o ZTNA, o Zero Trust Network Access. Então, quando a gente fala do ZTNA, quando nós precisamos disponibilizar acessos para os nossos usuários, né, de aplicações aí que estão em data centers privados ou on-premise, né, dentro do próprio escritório, tá? Como que o usuário acessa? A ideia é que com o ZTNA a gente substitua as VPNs para esse tipo de coisa, inclusive os serviços TCP, tá? Então a gente substitui a VPN, a gente fornece um acesso seguro e sem agente, né, inclusive para dispositivos não corporativos, né, para a questão aí de acesso de usuário acessando através do seu dispositivo particular, ou terceiros e parceiros, tá? A gente tem também todo o controle de upload e download, né, em qualquer aplicativo web, né, aplicando os nossos filtros. Então, basicamente, nós temos o nosso conector, né, que ele fica lá no data center, e ele que faz a ponte com o usuário, tá? Então, eu separei aqui pra gente uma demonstração. Então, primeiro, vou mostrar aqui a parte das regras. Quando a gente fala do ZTNA, né, eu crio aqui as minhas aplicações. Então, eu criei aqui uma do acesso a uma CA interna. E para fazer o acesso à minha CA interna, né, eu vou passar aqui pelos meus filtros, né, seja download e upload. Mesma coisa aqui para acessar o meu pfSense, tem os meus filtros sendo aplicados e também o acesso via RDP e o acesso via SSH, tá? Basicamente eu informo as portas, né, que eu quero permitir que o usuário acesse, né? Eu poderia restringir aqui por grupos, né, e enfim, aplicando aí o Zero Trust, tá? Então, para cada um desses itens, né, eu poderia criar outra regra, aplicar políticas diferentes, tudo isso em um único local, tá? Então, eu poderia escolher aqui grupos, né, se é gerenciado ou não, a localização, o host app, enfim, eu tenho diversas opções para trabalhar aqui, tá? Network, enfim. Então, basicamente, quando a gente fala do ZTNA, a gente está falando aí, né, desse conector que é instalado no ambiente, tá? E para demonstrar, tenho separado aqui para a gente uma demonstração. Então, primeira coisa aqui é um usuário, tá? Então, a ideia aqui é demonstrar o ZTNA. E aqui eu estou conectado com o usuário Peter, né? Estou conectado aqui no data center de São Paulo e o usuário vai fazer o acesso, tá? Então ele vai abrir aí o portal do Forcepoint One, vai executar o login com o seu usuário do AD, e nesse exemplo aqui nós estamos com a integração com o meu AD on-premise, tá? O usuário faz o login e aqui mostra as aplicações que esse usuário tem acesso. Então ele simplesmente clica em uma dessas aplicações e ele realiza o acesso.
né? No caso aí, a URL já mudou ali em cima, né? Passando para o nosso conector, colocou as credenciais, ele realiza o acesso. A mesma coisa se aplica aqui, por exemplo, do nosso firewall, né? O PathSense. Coloca as credenciais, faz o acesso. Então, qualquer opção aí que nós temos para fazer o upload ou download irá passar pelo nossos filtros, tá? Então, garantindo aí mais uma camada de segurança, tá? Próximo exemplo aqui é mostrar o acesso via RDP. Estou mostrando aqui que eu estou numa rede diferente, né, da que eu vou conectar. Então, o agente faz essa ponte para a gente. O usuário simplesmente coloca o IP do servidor e ele faz o acesso. Simples assim. Conectou, abriu a sessão. A próxima ideia, o próximo exemplo agora é relacionado ao SSH, que é basicamente a mesma coisa. O usuário está usando o put, coloca o IP do servidor, as credenciais de acesso e realiza o acesso normalmente, tá? Então, é simples e fácil, né, a experiência do usuário quando a gente fala aí do ZTNA, né, disponibilizar acesso às aplicações que estão aí nos nossos data centers, tá? Seja data centers privados ou on-premise, tá? Como resultado, vamos aumentar a produtividade, permitir que os usuários naveguem em qualquer lugar, sem problemas e com segurança, tá? As duas palavrinhas, reduzir custo, um único ponto para definir políticas, reduzir risco, né, controles aí de dados confidenciais e anti-malware. E por fim nós temos aqui nosso terceiro pilar, que é o CASB. Bom, quando a gente fala do CASB, nós estamos falando de aplicações SaaS, né, que é a gente ter esse controle sobre essas aplicações, né. Então nós estamos falando aí de aplicativos, né, como o Google Workspace, Salesforce, ServiceNow, Office 365, né? Usuários realizam esse tipo de acesso e com o CASB nós vamos conseguir proteger e controlar o acesso a aplicativos gerenciados e também aplicativos, né? Vamos conseguir ter o controle, o usuário fazendo o acesso por uma máquina pessoal ou aí dos nossos terceiros e parceiros, tá? E aí nós temos aí nossos controles, né, de upload e download, né? Vamos aplicar os filtros de DLP, anti-malware, PCI e todos os outros, tá? Quando nós precisamos disponibilizar acesso para o usuário, né, a algum arquivo, o CASB nos possibilita aqui algumas ações, tá? Então, se foi feito download de um arquivo contendo palavras-chave, eu quero fazer a criptografia desse arquivo protegido aí por uma senha e eu vou colocar aí um visível, um watermark, né, informando aí quando aquele arquivo foi usado, tá? Então, eu permito o download do arquivo, mas ele é criptografado com senha, tá? A outra opção aqui, quando for PCI, né, eu vou permitir que o usuário faça download, mas eu vou pegar aquele arquivo, né, aquele doc, transformar ele no arquivo somente leitura, criptografar e exigir uma credencial ativa no Forcepoint One. Então, o usuário que perdeu o acesso, né, for desligado, né, aquele terceiro que não tiver uma credencial ativa no Forcepoint One, ele não consegue acessar mais o arquivo, tá? E quando nós falamos de aplicações como Salesforce, ServiceNow, nós temos aqui um controle que é mascarar o dado, tá? Então, às vezes o usuário vai postar alguma coisa dentro da aplicação, né, seja no Chatter ou enfim, dentro ali do campo da aplicação SaaS, nós conseguimos mascarar o dado, tá? Então, nós temos aí ações extras, né? E claro, né, quando a gente fala aqui de terceiros de acesso, a gente pode simplesmente bloquear o acesso desses quando não vem do dispositivo gerenciado. Para dados existentes, né, que estão em repousos, né, nós temos aqui a API, né, que ela conecta lá Office 365, Google, Salesforce, por aí vai, e nós realizamos
a nossa varredura e aplicamos os nossos filtros, né? Esse aqui é um exemplo onde nós selecionamos o que nós gostaríamos onde nós gostaríamos de realizar a varredura, né? Os grupos, né? Se tivermos aqui alguma exceção, e nós iremos realizar a varredura, tá? Então, quando a gente fala aqui do CASB, tá? O que eu tenho aqui separado já para a gente? Então, o usuário vai clicar aqui no Salesforce. Eu estou aqui na máquina com o agente, tá? Está sendo gerenciada. Vou fazer o login com o ForcePoint One. Tá? Isso aqui é uma configuração que a gente poderia tirar, tá? Para ele ir direto, tá? Para essa tela aqui, para fazer a autenticação. Eu mantive, tá? Por questão de laboratório. Então, o usuário coloca a credencial. O ForcePoint One autentica o usuário e redireciona para o Salesforce, tá? E como nós estamos através de uma máquina com um agente, quem é que faz o forward, né? É o agente, tá? Aqui nós não estamos com a URL como com o proxy reverso, mas quem está fazendo isso é o agente, tá? O agente que está fazendo o forward, está fazendo um encaminhamento do tráfego, tá? Quando o acesso é feito aí através de uma máquina não gerenciada, né, seja aí o celular ou uma máquina do usuário, né, uma máquina pessoal, e ele clica para fazer o acesso, reparem que a URL, né, ela já aí, ela utiliza o nosso proxy reverso, aí nós conseguimos aplicar os controles do mesmo jeito, tá? Então aqui o usuário está aqui, ele vai fazer aí sua atividade, vai fazer download de um arquivo contendo informações. Clicou, fez o download. Reparem que o arquivo ele está zipado. O usuário vai aqui extrair. Temos aqui uma mensagem, né? E quando o usuário tenta abrir o arquivo, ele pede uma credencial, tá? Que é uma credencial que o próprio usuário define no seu perfil de acesso, tá? E a outra demonstração aqui é quando o usuário, né, faz o download do arquivo. Mas nesse exemplo aqui, reparem que é um arquivo docx, tá? O que vai acontecer aqui? Ele transforma esse arquivo em um arquivo somente leitura, e a partir desse arquivo o usuário vai realizar o acesso, mas esse acesso precisa de uma credencial ativa no Salesforce One, tá? Então, aí, se o usuário for desligado, né, ou o parceiro não tiver uma credencial ativa, ele não consegue acessar o arquivo, tá? Então, basicamente, a gente tem esses controles para aplicar. Mais um exemplo que eu tenho para mostrar aqui é quando o usuário vai utilizar aí o Shatter, né? CPF. Então aqui ele tem né? Vai pegar e colocar ali, ó. Né? Tá aqui o CPF da pessoa, né? Então no meu exemplo aqui eu estou aplicando uma regra do LGPD e foi identificado, e aqui a informação ela é mascarada, tá? Então nós conseguimos aplicar os nossos filtros também aí nas interações dentro da ferramenta, tá? Bom, quando a gente fala aqui da parte de autenticação, o que eu mostrei para vocês foi uma autenticação aqui utilizando o meu AD, tá? Então eu tenho aqui, ó, os meus usuários e grupos. Eu tenho a minha autenticação utilizando o meu usuário do AD, tá? Eu poderia usar usuários locais também para autenticar o usuário, né? Eu tenho meus usuários com o AD, eu tenho aqui os meus usuários utilizando o meu IDP. Então, se você já tem um IDP no seu ambiente, o que você vai fazer? A gente vai fazer a integração, né? E quando o usuário for fazer o acesso, ele simplesmente, né, vai clicar aqui para acessar o portal. Deixa eu apagar aqui. Ele simplesmente coloca o endereço de e-mail dele, dá o tab,
Forcepoint One. Não, ele pegou o perfil aqui do... Fazer um logout completo. Deixa eu até abrir uma sessão aqui, é muitos logins. Forcepoint One. O usuário coloca seu e-mail. Ué. Pera aí. Pequeno detalhe que é .br, tá? .br. O Forcepoint One identifica o e-mail, redireciona para o meu IDP, no meu caso aqui é o Identity da CyberArk. O usuário se autentica dentro do CyberArk. Uma vez validada a autenticação, ele devolve o acesso para o Forcepoint One, tá? Então, nesse caso aqui, né, os usuários eles são provisionados automaticamente dentro da plataforma, tá? Então nós temos a autenticação com o diretório do próprio Forcepoint One. Podemos utilizar o AD, tá? Seja o AD On-Prime, seja o Azure. E também temos a opção de utilizar um EDP, caso já exista um EDP no ambiente, tá? Nós temos essas. E aproveitando, nós temos aqui, né, toda a parte de log, todos os acessos que a gente faz, né, tudo fica gravado aqui, né, a parte de análise, web. Então a gente vê aqui nesse exemplo todo o tráfego que foi negado, né? E a gente consegue trabalhar também, né, com diversos filtros, né, nesse exemplo que eu deixei aqui pra gente, né? Estou pesquisando tudo que contém o domínio Reddit e a ação foi negada, né? Então esse filtro aqui é bacana que a gente pode colocar as ações, qual foi a ação, né, é igual a que, ou quero procurar algum site específico, algum domínio, né, que contém alguma palavra, né? Então eu posso pesquisar aqui e achar tudo que eu preciso, tá? Temos diversos filtros aqui, trabalhar com AND, OR, enfim, fazer filtros aí bem avançados, tá? Temos também aqui a parte de dashboards, né, onde a gente vai ter aí a parte da visibilidade, né, do Shadow IT. Então aqui seria um overview, né, dos aplicativos mais acessados, né, sistemas operacionais, dá a visão aí, né, de localidades, bem bacana. Parte de proxy, né, as informações que deu match, upload, download. Parte de informações sensíveis, né, o Peter aqui está precisando de um puxão de orelha, né, a parte aí de LGPD, né, que a gente tem as regras, a gente consegue ter essas visibilidade, né, com todas essas informações, tá? E aqui na parte web temos aí diversos detalhes, né, com informações, dados sensíveis, categorias negadas, né? Então temos bastante categoria aqui de finance, de jogo de apostas, né? Então web browser aí que foram negados. Então isso aqui nos dá a visibilidade do que os usuários estão fazendo, e a partir daí a gente tomar alguma ação, né? Seja fazer um coaching, né? Então identifiquei aqui que os usuários estão acessando muito Dropbox, né? Então o que eu posso fazer? O usuário pode vir aqui e acessar o Dropbox, só que como eu identifiquei isso, eu orientei o usuário a acessar um site corporativo, né? Se ele quer compartilhar alguma coisa, ele que faça isso através das ferramentas corporativas, tá? Esse usuário aqui não está com acesso ao Google Drive, né, que seria a minha ferramenta corporativa, mas essa aqui é a experiência do usuário, tá? Ele apareceria um ícone aqui, ele clicaria e faria o acesso, tá? Então a gente tem essas visibilidade aqui quando a gente fala, né, da parte de dashboard, da parte de logs que eu acabei de mostrar para vocês. Acabei decidindo adicionar essa demo aqui também do acesso ao Gmail, tá? Então aqui é o usuário acessando, né, o Gmail através aí da sua máquina gerenciada com a gente. Ele coloca o seu e-mail, é redirecionado para o Forcepoint One. Forcepoint One valida que esse usuário está numa máquina gerenciada e permite o acesso, tá?
é uma ideia que é demonstrar para vocês qual que é a experiência do usuário quando ele é permitido e quando ele não é permitido o acesso à aplicação. Tá? No exemplo aqui é o Google. Tá? Agora, se esse mesmo usuário acessa o Gmail a partir de uma máquina não gerenciada, ele é redirecionado, coloca suas credenciais. Quando ele tentar fazer o login, o Forcepoint One vai identificar que ele está numa máquina não corporativa e vai bloquear o acesso. Tá? Isso vale também para celular, né, qualquer dispositivo aí não gerenciado. Tá? E também nós podemos trabalhar com exceções. Tá? É uma máquina não gerenciada? Tudo bem, mas eu posso colocar a minha exceção e permitir que alguns usuários aí de confiança acessem o Gmail a partir de uma máquina não corporativa. Tá? Então, é o mesmo acesso, só que com um usuário diferente, uma máquina não gerenciada. A partir daí eu consigo liberar o acesso. Tá? Também é possível. Tá? Tudo depende da sua necessidade e objetivo. Tá? Então, o Luigi, por exemplo, ele pode acessar o Gmail a partir de uma máquina não gerenciada. Tá? Todos os filtros ali de download vão ser aplicados também a esse acesso. Tá? Mais uma vez, vamos aumentar a produtividade, permitindo que as pessoas naveguem de qualquer lugar, sem problemas e com segurança. Tá? As duas palavrinhas: reduzir custos, simplificando as operações, um único local para definir políticas, reduzir o risco, né? O pessoal de compliance e segurança adora. Falando um pouquinho da arquitetura, né, do Forcepoint One, ele é uma plataforma SaaS, né, onde nós temos aí os agentes instalados nos usuários, né, para a gente ter aí a nossa navegação controlada, né, não permitir aí sites, né, e ter esses controles todos que eu comentei contigo. Para a parte do ZTNA, né, nós temos aí o conector, que é instalado onde está a aplicação, né, às vezes você tem aí data centers, né, e instala o conector no data center e o usuário consegue acessar diretamente. Tá? Então, temos o agente e, no caso do ZTNA, temos o conector. Basicamente é isso quando a gente fala de arquitetura. Tá? A arquitetura, né, do Forcepoint One, 99% aí desde 2015, tá, de disponibilidade. Nós temos a parte de auto-escalonamento, né, com mais de 300 pontos, né, de presença aí na arquitetura, tá, diminuindo aí a latência e maximizando a taxa de transferência. Tá? Então, não importa se o usuário está no escritório, se ele está na filial, se ele está de férias, se precisar fazer o acesso, ele vai conseguir, tá? Não importa onde o usuário esteja. Quando a gente fala aí do Forcepoint One, tá? Nós temos aí um destaque, né, do Gartner, né, ganhando 3 vezes consecutivas aí no quadrante da parte aí de CASB. Então, uma recomendação para vocês aí, né, pegar esse relatório, preencher os dados básicos ali com informações e darem uma olhada lá, né, nesse relatório que é bem bacana. Tá? Bom, tecnologias diferenciais únicas aqui, tá? Então, a arquitetura que eu comentei para vocês, distribuída, fazendo dimensionamento automático na AWS, Proxy Versus sem agente, integração patenteada, agente único para todas essas tecnologias, lógica programável, SaaS Logic, né? Isso aqui é quando a gente permite o acesso ao site lá que eu mostrei das redes sociais, e lá a gente consegue controlar os elementos da web, né? A gente consegue, através dos elementos da web, a gente aplicar os nossos controles, né? Então, eu permito o acesso, mas eu não permito a pessoa curtir, comentar e interagir dentro do site, tá? Através desse SaaS Logic, tá? A mesma coisa por webmail, tá? Então, a pessoa é possível estar utilizando, mas a gente consegue controlar ali palavras-chave, né, no corpo do e-mail e aplicar as nossas políticas, tá?
Agentless, né, para o Zero Trust Network Access, e RBI e CDR perfeitamente integrados, tá? E por fim, o licenciamento, né, o ForcePoint One ele é modular. Nós temos aqui as 3 versões, parte web, o ZTNA e o CASB. O Cloud Edition contempla as 3 edições, tá? Os 3 módulos. Então, quando a gente fala aqui da versão web, nós temos todos os filtros de navegação, né, os controles por categorias, e também nós temos a possibilidade dos controles em aplicações SaaS inline, tá? Que é a parte do proxy reverso, tá? Não temos API, para fazer API somente com a versão CASB, e dentro do Web Edition a gente pode utilizar um aplicativo com o ZTNA, tá? Então o Web Edition ele é bem bacana, que nos permite trabalhar com as categorias, com as aplicações SaaS e uma aplicação com o ZTNA, tá? Por padrão, nós temos o motor do Bitdefender, tá? Na análise aí de anti-malware, mas nós temos um add-on, caso tenha interesse, né, de estar utilizando aí o motor da CrowdStrike, tá? O RBI, tá? Ele também é um add-on, tá? Caso tenha interesse, né? Então, o CDR ele é entregue junto com o RBI, tá? Preciso atualizar esse slide aqui. Então, já foi atualizado. Então, o RBI é entregue junto com o CDR. Ele é um add-on também, tá? O ZTNA, né? Toda a parte aí de configuração de aplicações de data center, eliminando a VPN, e o Cloud e o CASB, né, contendo as aplicações inline e APIs, tá? Então, basicamente, esses são do licenciamento. A gente precisa saber a quantidade de usuários, qual módulo e add-on você gostaria, tá? Então, quando a gente fala de licenciamento, basicamente é isso. Separei aí diversos recursos para compartilhar com vocês, tá? São pílulas aí das demonstrações. Inclusive, né, separei um recente aqui que é quando o usuário tenta fazer o acesso, né, do Gmail no celular. E aqui no meu exemplo ele é bloqueado, tá? Então não é possível fazer o acesso. Então ele recebe a mensagem, ali você consegue ver. E diversos outros, tá? A parte aí de Solution Brief, Datasheet, né, a parte de licenciamento também. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Muito obrigado. Até mais. Tá? Papai, eu fiz cocô. Fez cocô? Oh, meu Deus, peraí.